Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, já estamos no último bloco. Estou conversando com o padre Wander Maia sobre o problema da nova ordem mundial. Entendendo um pouco mais esse conceito da nova ordem mundial, não é fácil, não é uma coisa simples, é um assunto extenso. Nós estamos baseando a nossa conversa aqui num livro muito interessante, que eu vou pedir de novo para o Bruno colocar a capa, por gentileza, aí desse livro. Está aí, ó. Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, né, que é um grande estudioso, um doutor em teologia, grande estudioso desse assunto, faleceu recentemente, não faz muito tempo que ele faleceu, mas deixou esse legado, essa obra muito importante, na qual é norte aqui da nossa conversa e fica como indicação para os nossos amigos telespectadores que queiram aprofundar nesse assunto que a gente está discutindo. Aliás, não só nesse livro é uma indicação, mas você pode mandar um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br, sempre que houver dúvida sobre esse ou qualquer algum outro assunto que a gente discute aqui. Na medida do possível, a gente tenta responder, tá certo? Padre Wander, eu fiz uma pergunta no bloco anterior, porque o tempo está voando, a gente está tentando entender. Só lembro que essa é a primeira parte do programa, na semana que vem a gente tem a parte 2, tá? A gente está fazendo esse programa dividido em 2 assuntos. Semana que vem, a parte 2. Mas eu queria entender um pouco sobre a questão da nova era, New Age, que nos anos 90 foi muito falado, principalmente no meios católicos, livros, retiros, encontros sobre isso, porque dava a impressão que era uma coisa avassaladora, que estava vindo para dominar tudo, um grande aglomerado de crenças, principalmente esotéricas. Não vamos entrar todo na série aqui, mas não sei se meu amigo telespectador lembra. Muita gente comentando sobre símbolos. Esse símbolo é relacionado à nova era, aquele símbolo assim, diz respeito a tal coisa da nova era. Tem a ver, aquela discussão dos anos 90, com essa história da nova ordem mundial? Eric, sem dúvida. O que acontece é que a New Age, o que se chamou de fenômeno New Age, que é um documento, inclusive, da Santa Igreja sobre esse tema, como eu disse no primeiro momento, também foi um desdobramento, foi um veio de toda essa engenharia, de toda essa preparação, de toda essa bagunça promovida por esse grupo que estava preparando a implantação da nova ordem mundial para colocar confusão, para colocar perplexidade, para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Certo. Foi um movimento de índole esotérica, cultural esotérica, mas que trazia já no seu bojo esse conceito de que não existe uma única fé, olha aí, de que não existe uma só religião, que não existe uma única verdade revelada, que não há um só Deus, que não há uma só igreja. A New Age, enquanto falso movimento cultural, já foi a expressão de toda essa contestação, ou seja, do mesmo conceito pagão ou neopagão que está aí no chão, no alicerce, no princípio desta mentalidade, da mentalidade daqueles que estão buscando implantar essa nova ordem mundial. Não há dúvida, Eric. Só que era uma faceta, era um lado desse movimento. Talvez até experimentalmente falando. Entendi. Vamos brincar um pouquinho para ver como é que as pessoas reagem? Vamos propor de fato que não existe uma revelação, não existe um Deus, não existe uma igreja, e a partir da absorção de todos, disso aí a gente vai ter matéria para dar um passo além e perceber por onde nós conseguiremos ir. Eu acredito que esse foi o papel do chamado movimento New Age. Sempre sobre alguns tópicos, a gente já falou aqui, mas só ressaltando, sobre alguns tópicos aparentemente bons, né? Vamos buscar a paz universal, Sim. A liberdade verdadeira do homem Sim. E tudo mais. A conversa está por aí, mas o pano de fundo não para só nisso, né? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, o que quer dizer? Conceitos como paz sempre vão tocar em todo mundo, como liberdade, claro que sim. Mas a maneira como se trabalha, a maneira como se propõe, aí faz toda a diferença. Certo. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Muito claro. A paz do movimento de Woodstock, na década de 60, certo, propugnada pelos hippies, era o quê? Uma espécie de estado de transe no qual se permitiam colocar pela utilização de narcóticos. E aí aquela coisa, desculpem, mas eu vou fazer aqui da paz hippie, da paz e amor, o que é isso? Que era uma total alienação e desvinculação da realidade, mas são temas muito pertinentes. Certo. Agora, nós temos que pensar, acima de tudo, que a paz é um dos dons dados por Deus, com o qual Deus
com o qual o homem tem que cooperar com Deus para que possa, de fato, recebê-lo e colocá-lo a ser multiplicado. Certo. Agora, que o movimento New Age, aquilo que foi chamado de movimento Nova Era, no meu entendimento, como de alguns tantos outros estudiosos, Eric, foi um laboratório para perceber um pouquinho do como a sociedade reagiria à proposta de um conjunto de crenças, um conjunto de religiões, para ir fazendo entender que não existe uma única revelação. Isso, para mim, não há dúvida alguma. Entendi. Era um laboratório. Bom, na verdade, o fio da meada era o mesmo, então. Era o Entendi. mesmo, com toda certeza. Bom, é claro que a discussão não ficou só no campo de vista, no ponto de vista religioso, ou um aglomerado de religiões pagãs, ou de seitas, etc., na qual englobava toda essa história da Nova Era. E aí eu já pergunto para o senhor também do ponto de vista político, econômico... Posso completar aqui? Pode. Completa. Completa que eu acho que eu peguei o seu... Não, eu ia dizer assim, né? por exemplo, uma casta de empresários que se reúne para tentar traçar os seus objetivos em comum, que acaba influenciando na vida de todas as pessoas, independente de religião, tem até o famoso chamado Clube Bilderberg, ou outras expressões de sociedades secretas, e aqui a gente dá pano para manga, porque são muitas. Tudo isso tem a ver com essa história da nova ordem mundial? Sem dúvida alguma. Me permite só retornar um pouquinho na questão da New Age Pois e já não. avançamos. Eric. Tá. É preciso também tentar entender que a coisa não se restringiu ao campo esotérico. Tá. Há uma gama de empresas, aí, há uma gama de marcas conhecidas, mundialmente famosas, que operaram assim, ostensivamente na difusão daquela chamada ideologia New Age. Certo. Né? E aí não vamos falar aqui da nova era, caberia num outro programa, mas Certo. não creio que nem tenha mais atualidade como teve no passado o tema. Agora a questão é entender qual o papel que ela cumpriu e já tentamos estabelecer dentro da implantação da nova ordem mundial. É como se a gente estivesse na página seguinte dessa história. E isso, nós já estamos na página seguinte, Tá. no passo adiante que Certo. eles deram. Agora, há um complexo, sim, de organizações poderosíssimas, isso concreto, hein? De organizações de um calibre econômico pesado, que estão trabalhando em parceria para que aconteça essa implantação. Você falou do clube de Bilderberg, esse é o exemplo máximo. Certo. Porque esse é o clube que reúne a casta, quer dizer, a nata de todas essas organizações que estão trabalhando para suprimir a atual ordem mundial, a civilização judaico-cristã e, de fato, a darem um rumo totalmente distinto à história do mundo, aqui dá pano para manga. Agora, deixa eu fazer um alerta, Eric. Tá. O problema é que na internet pululam, são vinculados aí 1 bilhão e 200 milhões de teorias, e aí tem muita viagem nisso tudo. Aí tem teoria de conspiração para todo lado. A questão, por exemplo, dos Illuminati, que é fato que existem. Famoso, né? Famosíssimo, e existem, mas as 1.200 explicações a cada momento que surgem do que eles são e que vão se distanciando cada vez mais da realidade, que eles são uma espécie de neomaçonaria e que operam com critérios muito parecidos e que, no fundo, são um conglomerado de associações anticristãs. Há documentos vastos sobre isso. Isso não há dúvida alguma. Agora, nós devemos olhar para o que é o Clube de Bilderberg, esse sim. Certo. Esse se reúne uma vez por ano, esse tem endereço, o clube leva o nome da cidade onde eles se encontram, nos Países Baixos. Certo. E esse, de fato, tem peso no sentido de que, uma vez por ano, quando eles se reúnem, essa nata, essa casta mundial, eles se reúnem para traçar os próximos passos, os próximos objetivos para levar a cabo aquilo que eles querem, que eles desejam fazer, que é a implantação dessa nova ordem mundial e a supressão incondicional, Eric, da civilização judaico-cristã. Tanto para defender seus interesses econômicos, primeiro, mas também a sua visão de mundo. Sim, né? sim, Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, mas assim, interessante que eles se julgam, a Illuminati, né? Eles se julgam os iluminados, eles se julgam os eleitos, os escolhidos para traçar o novo rumo para a história da humanidade. São eles que são a espécie de, desculpe, Eric, de novo clero, Entendi. que conhecem a verdade,
que nós somos os subdesenvolvidos, nós somos aqueles que ainda não evoluímos, somos aqueles que não entendemos a realidade. São eles, a nova casta, partindo do quê? Aí que está. Quando você contesta, você percebe que o fundamento é oco, é falacioso, é mentiroso, e que são exatamente eles que devem determinar como vai ser o mundo futuro. Olha, mas se a gente pensar nessa realidade, nessa ótica de alguém, no caso, o membro desse clube, os membros desse clube. De algumas pessoas. Algumas não? pessoas, né? São muitas. Poderosíssimas. São poucas, né? Pensando assim, só para fazer um paralelo, só me corrija se estiver errado. Essas pessoas que enxergam que elas são detentoras de uma verdade, de o que seria bom para a humanidade, que lá na frente vão atingir uma utopia bonita, etc. E que para atingir aquela meta, os fins justificam os meios. Então não importa se mata gente, se destrói nações, se dilacera continentes. Desde que lá na frente atinja os seus objetivos, não é tão diferente também do objetivo da escola de Frankfurt. Né? Das pessoas, dos marxistas, principalmente os culturais, que defendem o chamado marxismo cultural, que falam, olha, lá na frente nós sabemos que a coisa vai ser boa. Aqui, se a gente viver o caos, a gente vai atingir alguma coisa lá na frente que vai justificar isso aqui. E por isso, por exemplo, uma palavrinha simples chamada ética vai para o espaço. Né? Totalmente. Tem relação com isso, não tem? Toda, Eric. É que quando você volta ao fenômeno Escola de Frankfurt, aquele grupo de pensadores lá atrás que se utilizaram da ferramenta do marxismo. Vamos simplificar falando assim, é mais do que esotérico. Tá. Mas se utilizaram da ferramenta do marxismo, já desdobrado, era mais do que o marxismo, era mais um hegelianismo, mas vamos ficar por aqui. Tá. No momento em que eles concebem um novo mundo, exatamente segundo isso que você falou, Eric, não importa. O que importa é que, para nós atingirmos o que nós queremos, nesse atual momento, não tem importância que sacrifiquemos uma série de outras realidades, dentre as quais, aqui que se diga de passagem, hein? E aqui que é o essencial, a verdade, a justiça e a ética. Solapar a verdade, a justiça e a ética, na consciência desse tipo de pensamento, não tem problema nenhum. O que importa é que atinjam o fim ao qual se propuseram, Eric. E aquela escola que nasceu em Frankfurt, desses pensadores materialistas ateus, totalmente adversos, mas sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum tipo de abertura ao diálogo ou à busca da verdade. Aqui é que está o cerne, Eric. Esse pessoal não se perguntou sobre a verdade. Entendi. Simplesmente pelo fato de que, para eles, a verdade é aquilo que eles estipulam, é aquilo que eles elaboram, é aquilo que eles pensam. Não é uma verdade objetiva. E quando, só para resumir, quando esse grupo de pensadores fugiu da Alemanha, Frankfurt, fugiu da Alemanha para escapar da perseguição nazista... A maioria deles eram judeus, né? E escaparam para os Estados Unidos para não morrer. Exatamente isso. Foram para os Estados Unidos, eles encontraram nos Estados Unidos as condições sociais, as condições econômicas para disseminar o seu pensamento. Um país estável, com uma estrutura sólida, com uma economia sólida. E ali o que eles fizeram, só para completar essa parte, Erika, muito malandros, vamos dominar a cultura. Nós não vamos ganhar na baioneta e vou usar um termo puro, e no tiro a sociedade. Nós vamos fazer, vou usar um termo muito próprio, vamos fazer a cabeça da moçada. E aí nós não vamos colher isso agora. No futuro nós colheremos. E no caso dos Estados Unidos, principalmente dentre os pensadores da escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, né, que influenciou demais a cultura, a educação, o cinema, né, e de certa forma atingiu o Brasil também, né, porque de tabela chegou na gente, né? Chegou e chegou fortemente porque o movimento marxista que lá se disseminou culturalmente a partir das universidades, chegou até nós porque, infelizmente, Eric, há uma casta nossa que, fugindo do Brasil de um determinado período histórico, foi para essas universidades norte-americanas e ali aprendeu a fazer a coisa. Só um detalhe, não vou nem desfiar isso. Há uma certa elite política do Brasil que foi formada exatamente no coração desse marxismo cultural que foi desenvolvido dentro das universidades norte-americanas. Que o diga a Universidade de Colômbia, o que nós chamamos de UCLA, né?
a University Columbia Los Angeles. É verdade. Né? Tanto para os pensadores da Escola de Frankfurt, tanto para esse grupo político e comercial dentro do Clube Bilderberg, ou para outras concepções parecidas com a Escola de Frankfurt, no caso do Brasil, foi muito influenciado pelo pensador Antônio Gramsci. O Gramsci, em poucas palavras, defende mais ou menos a mesma coisa que a Escola de Frankfurt defendia, só que o seu pensamento teve muita ascensão no Brasil a partir da década de 60 e tudo mais. Tanto para Gramsci, Escola de Frankfurt, ou o Grupo Bilderberg, ou outros esotéricos e pessoas que defendem essa história de uma religião universal, sem dogmas, etc., todos eles têm em comum a Igreja Católica como inimigo, como inimiga. E no caso de Antônio Gramsci, ainda mais claro essa coisa de substituir o valor católico por uma ideologia na chamada, depois ficou conhecida como estratégia da verminose, né? Onde você vai corroendo por dentro, vai substituindo aquele valor, e de repente você tem alguma coisa oca, pronta para cair, pronta para desmoronar, sem a sua base, sem a sua estrutura, né? Vamos deixar um gancho para o próximo programa lá, já mais ou menos? Tá acabando, é verdade. Mais ou menos. Eric, a ideia do Gramsci do Antônio Gramsci o gramscianismo era, se eu quiser implantar o marxismo em toda a Terra, em todo o mundo, a primeira realidade que eu tenho que destruir é a família. A segunda é a igreja. Você já pensou que a família e a igreja são as duas únicas instituições divinas? A família também. Divinamente instituída, né? As duas. É verdade. Divinamente instituídas. Olha que coisa tremenda. É a família e a igreja. É verdade. Estão inseparavelmente unidas. A igreja aqui, diga-se, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única instituída por Deus. Ok? Então, o Gramsci parte disso. Só que depois ele entendeu o seguinte: eu não consigo atacar e destruir a igreja. Então vamos fazer que ela seja menos igreja do que ela deveria ser. Que ela seja menos católica do que ela deveria ser. Por isso que ela seja menos devota do que ela deveria ser. Não dá para você jogar o litro do vinho fora, porque vai aparecer demais na cara. Vamos colocando água no vinho, até que o vinho não seja mais de fato vinho como era antes. Por isso que eu gosto dessa expressão, estratégia da verminose. Que Estratégia da verminose é excepcional. Deixa claro, né? É. O senhor falou aí de confusão, muita gente falando sobre esse assunto, muita coisa na internet, tem as fontes protestantes, enfim, tem alguns malucos falando sobre isso. Não, tem Agora, muita... o Bruno, põe pra gente aí de novo. Esse livro, Caminho Seguro. É um compêndio. O Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúrra. Aí sim pode ficar tranquilo, né, padre? Posso já encerrando o acrescentar programa um dado? de hoje. Pode, por favor. Excelente. Um estudo exaustivo, sólido, extremamente bem argumentado, com lógica, com dados, com começo, meio e fim. E há uma nova edição, revisada e ampliada, que já está à disposição aí no mercado. Padre, dá tempo para o senhor encerrar o programa agora dando a bênção, a gente continua a conversa semana que vem, vamos falar de aborto, vamos falar de grandes organizações que financiam isso tudo, mas muita coisa interessante na semana que vem, continuando essa conversa. Mas hoje não temos mais tempo, só dá tempo da bênção. Maravilha, até o próximo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Então, na semana que vem a gente continua essa conversa. Como eu disse, a gente vai falar, por exemplo, o que o aborto tem a ver com tudo isso? O que é a tutela, né, a briga pela tutela dos filhos? Será que é o Estado quem deve cuidar dos filhos ou é direito dos pais? Né? O que esse tipo de discussão tem a ver com nova ordem mundial? Na internet, esse programa estará disponível em breve, você pode assistir lá, né, rs21.com.br/eclésia na nossa página. E semana que vem, aqui mesmo nesse horário, na Rede Século XXI, você acompanha a segunda parte dessa conversa. Tá? Divulgue para os seus amigos, não deixe de assistir o programa Eclésia. E com uma grande alegria, na semana que vem a gente tem esse encontro marcado, então, tá bom? Um grande abraço, boa semana, até lá, tchau, tchau.